Boa noite a todos. Boa noite. Que a Deus seja na paz de Jesus, esteja conosco na noite de hoje. Nós gostaríamos de saber quem do público não estava aqui na semana passada. Levanta a mão, por favor. Ui, tanta gente. Ok. Nós estamos dando continuidade hoje a uma palestra que iniciamos na semana passada sobre o passe. Geralmente, o passe, nós fazemos um curso para os trabalhadores da casa, mas esse ano nós resolvemos fazer um pouquinho diferente, aproveitando para promover uma reciclagem para os trabalhadores, mas também a educação do público com relação ao passe. Tivemos a oportunidade de verificar, por exemplo, na semana passada, que alguns companheiros não sabiam exatamente o que era o passe, ou que tipos de energias eram doadas durante o trabalho de passes. Quem quiser sentar na minha cadeira, fica à vontade. Tem uma cadeira aqui disponível, aqui na frente. VIP Sit. Ninguém quer sentar. Então tá. Bom, então nós falávamos, eu vou voltar aqui um pouquinho, o último tópico que a gente falou foi sobre os chakras, nós falamos sobre o perispírito, né? Estávamos falando sobre o perispírito. Então, falávamos que o perispírito, ele é formado do fluido cósmico universal e que ele possui, na verdade, várias camadas, não é? E que a camada mais externa, nós não iríamos entrar na fisiologia do perispírito necessariamente, mas gostaríamos de ressaltar que a camada mais externa é a camada que ela é constituída de fluido vital, que é também uma variação desse fluido cósmico universal, que é, como nós falamos, esse celeiro de energias disponíveis no universo, ou trouxemos a analogia do aquário, não é? Onde todos nós estamos imersos nessa energia primitiva, nessa energia primeira, que dá origem a todas as coisas materiais, assim como a determinados fluidos, determinadas energias com características específicas, como, por exemplo, a gravidade, a eletricidade, etc. Também o perispírito é formado desse fluido e tem na sua camada mais externa o fluido vital, que é o fluido que dá vida, que faz com que os seres se tornem seres orgânicos. Então, quando nós damos um passe, nós damos dessa energia vital para a pessoa que está na nossa frente. E aí, nós falamos que localizado no perispírito, nós encontramos os chakras, não é? E que os chakras, eles têm a função de captar as energias, são fulcros que captam essas energias e, como um redemoinho, distribuem as energias para todo o corpo energético, para todo o perispírito, que em contato com o sistema nervoso central absorve então essas energias e vai detonar no sistema nervoso central o funcionamento de determinadas glândulas que vão gerar inquietação ou glândulas que vão gerar calma, paz, afetando dessa forma as células físicas do nosso corpo. Não foi isso que a gente falou? Então, muito bem. E aqui era uma gravura mostrando a relação dos chakras com o sistema nervoso central, particularmente os plexos nervosos. E depois nós trouxemos essa figura onde mostram os 7 chakras principais, que é importante para o passista ao menos ter noção de onde eles se localizam. Falamos também que não é necessário o movimento das mãos em chakras específicos, porque o chakra coronário ele está ligado a todos os outros chakras. Ele é o chakra principal que vai receber
as energias e por estar conectado aos outros chakras vai fazer a distribuição. Basta então que a pessoa coloque a mão em cima do chakra coronário, como é feito em alguns centros. Eu disse também que aqui nós fazíamos um pouco diferentes e que quem viesse hoje ia saber por quê. E aquela figura da casa, então, é para trazer uma analogia. Nós temos ali o reservatório principal embaixo e a água, então, é distribuída por todas as cisternas, uma vez que aquele reservatório principal seja preenchido com água. Aí nós paramos. E aí faltaram 2 slides, eu penso, ou 3, para a gente chegar no que eu consideraria a segunda parte, que é falar da aura, não é? Então, aqui uma pergunta, sem olhar para o slide, olhando para mim, aura e perispírito são a mesma coisa? Acho que não. Eu também acho que não. Então, qual é a diferença? Perispírito, corpo e espírito. Um de cada vez. Falei isso na semana passada. Quem quiser falar, levanta a mão. Aura é matéria. E perispírito é o quê? Não é matéria. É sim, senhor. É semimaterial. Semimaterial. Então é bom que você fale isso. Então o perispírito ele é semimaterial. Ele não é matéria nesse estado denso, mas ele não é imaterial. Ele é uma matéria sutil. Oi? Sim, sutil, etérea. Mas e aí, a aura? O que é a aura? Não, você não. Outra pessoa. Então, a aura é irradiação, não é? É a irradiação do perispírito. Então, esse perispírito, ele não está confinado, não? No corpo. Ele se expande, ele se irradia. As nossas células físicas, elas têm um teor elétrico. E essa eletricidade também se expande. Planta tem aura? Tem. Qual a diferença da aura da planta e da aura humana? Então, vamos lá. Planta tem sentimento? Não. Então aí já é uma grande diferença. A nossa aura não é só uma projeção do nosso perispírito e do conteúdo elétrico das nossas células físicas, como também o é das plantas, mas a aura humana se acrescenta à cor do sentimento, certo? Então, as pessoas que veem auras dizem: olha, quando você estava falando, eu vi que a sua aura se expandiu, ou a sua aura, não é? Ela tende a se expandir. Quando a gente fala, quando a gente dá passe, quando a gente está... Ela se expande porque há uma das propriedades do perispírito e da aura é essa expansão e essa mudança de cor. Eu estou falando aqui para vocês, o meu mentor, acredito, esteja aqui do meu lado e... naturalmente, a gente vai sendo também guiado e muda a nossa frequência vibratória. Antes de chegar aqui, eu não estava pensando em aura, eu estava pensando em outra coisa. Provavelmente, a minha aura estava de outra cor. Então, a aura humana, ela é muito importante, porque ela é a nossa identidade espiritual. A gente pode ser ilegal, talvez, em um país ou outro, mas no plano espiritual, todo mundo é legal, todo mundo tem ID válido, certo? E é a nossa aura. Isso é importante por quê? Porque um espírito reconhece o outro e se aproxima do outro e se afiniza e entra em contato mental com o outro pelo reconhecimento da aura. Para você saber de que música eu gosto, você precisa me perguntar o que você ouve, não é? Ou então você é meu amigo no Facebook, você sabe o que eu escuto. Mas se você não for, você vai ter que me perguntar. Mas quando a gente olha a aura, a gente sabe tudo. Do sentimento das pessoas, da faixa vibratória das pessoas. Então a aura é muito importante, porque a nossa aura não mente, ela entrega, ela é a nossa identidade no plano espiritual. E todo o processo mediúnico, todo o processo de sintonia começa pela aura. Tá bom? Então a gente já sabe, ali diz irradiação neuropsíquicas modeladas pela força plasmadora do espírito, porque é o espírito que sente, é o espírito que põe a cor
na aura de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu padrão vibratório. Ok? Muito bem, então o passe que a gente dá na casa espírita é um passe misto, como ele fala, magnetismo misto. Tem o meu fluido vital, que agora a gente já sabe o que é, não é? É um fluido especial que os seres humanos têm, eu posso doar desse fluido, mas também há o que eles chamam de fluido espiritual, que na Gênese a gente aprende com Kardec, com os espíritos, que o termo não é um termo próprio, porque mesmo o fluido espiritual ainda é material, ok? Mas eles chamam de espiritual para diferenciar desse fluido vital nosso, que é um fluido mais denso. Então, quando a gente doa o passe, eu estou doando da minha vitalidade, do meu fluido vital, e estou doando do fluido espiritual que está sendo doado pelo espírito para mim, de perispírito para perispírito, e do meu perispírito para o seu perispírito. Ok? Muito bem. Então, se nós fôssemos fazer um resumo da primeira parte, para aqueles que estiveram aqui na semana passada, lembram de alguma coisa que eu falei, que eu não citei agora nesses 5 minutos iniciais? Alguma coisa importante que vocês aprenderam semana passada? Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. It's the guy of the moment. Não? Então, o passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais e um ato de boa vontade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para ser passista aqui no Conscious, a gente espera que a pessoa seja um trabalhador da casa, participe dos estudos e geralmente tem uma frequência mais ou menos de 6 meses. Por quê? A gente precisa conhecer as pessoas, não é? As pessoas precisam entender um pouquinho do mecanismo da casa. A gente tem que ter certeza, aqui muita gente vem e vem de passagem, não fica, a gente quer ter certeza que a pessoa vai ser uma pessoa que vai ficar na nossa casa e outras razões. Fluido cósmico universal foi o nosso ponto principal. A gente aprendeu que é a matéria primitiva do universo, que dá origem, que faz parte da formação das matérias, da energia e das suas variações, assim como do perispírito. Ele também é parte do fluido vital e dos chakras localizados no perispírito. E nós aprendemos, eu acabei de falar, da transfusão de energias que vai do perispírito para o chakra, para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso endócrino e para o corpo. Então isso, gente, é um resumo muito rápido que eu achei que a gente precisava fazer para que as pessoas que estão chegando hoje, né, não ficassem muito perdidas. Muito bem. Então a gente agora vai entrar na segunda parte do nosso estudo, que fala de fluidos, pensamento e vontade. Brevemente, né, nós vamos olhar aqui, nós também falamos sobre isso. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens, manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Que espíritos são esses? Os espíritos desencarnados? Encarnados também. A gente também. Olha lá, quando a gente pensa, a gente projeta, a gente cria imagens. Por isso, os espíritos dizem a Allan Kardec que nós somos co-criadores. Nós brincávamos na semana passada falando da importância e do perigo do pensamento, porque estamos sempre pensando e criando verdadeiramente as realidades que estão no nosso pensamento. Aqui é um texto de Leon Denis, muito bonito, onde ele fala sobre isso. Ele diz: o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, no éter, de que o corpo fluídico é composto. Assim, ou seja,
o nosso pensamento cria e imprime no éter fora de nós e no éter dentro de nós, que é o perispírito. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. É uma definição de Leon Denis, belíssima, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, num item específico que fala do pensamento. Quem tiver com problema de pensamento, leia esse item, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis falando do pensamento, da força do pensamento. Então, para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, não é? Tudo começa no pensamento. Pensamento é vida, pensamento é tudo, ok? E aí Denis fala: por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para o ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no item que fala da vontade. Uma maravilha de texto para se ler. Então, aqueles que estão com dificuldade no exercício da vontade, leiam O Pensamento e a Vontade, de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele continua dizendo, para encerrar essa parte: a vontade pode agir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. E por que falar de pensamento e vontade na hora do passe? Porque o pensamento e a vontade são o motor. São o motor. A gente doa essa energia. E doa através do quê? Do controle do pensamento e da vontade. A vontade aciona esse pensamento. A vontade projeta o pensamento. A vontade adiciona poder ao pensamento, poder de alcance ao pensamento, não é? E esse é um exercício importante para todos aqueles que são espíritas. Falávamos disso também. A reforma íntima é um processo lento. Sair das zonas escuras requer persistência, vontade. Essa vontade que vai, segundo diz Leon Denis, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Ok? Muito bem. Quem é o doador? De preferência, alguém que tem mais bateria do que o receptor. Não é? Então, por que isso é importante? Porque se você chegou no centro acabado de tanto fazer exercício, sem força para ficar em pé, talvez é melhor sentar. Se chegou no centro com uma gripe horrível, sem energia para nada, também vai precisar receber fluido, não é? Então há critérios. Nem sempre a gente está com uma posição para poder, energeticamente, para poder doar. Então a gente tem que ter consciência disso. Nós podemos irradiar, não é? Então, através do pensamento, a gente lança essa energia no espaço. A gente pode fazer uma irradiação coletiva hoje por alguém, ou pela Terra, ou pelos Estados Unidos, ou por quem vocês quiserem. Os nossos pensamentos coletivos se unem e são projetados. E a vibração é exatamente esse ato de vibrar, de fazer oscilar, agitar e mover. Então, a gente pensa, não é? E o nosso pensamento, ele reverbera, ele vai vibrar dentro do éter, ele vai ser transmitido de um ponto até outro ponto. Então, todos nós temos capacidade de expandir os nossos fluidos na forma de energias eletromagnéticas em benefício de alguém ou de algo.
Nesse sentido, nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias em qualquer plano da vida. Então as pessoas vêm e falam: minha mãe lá no Brasil está muito mal. Você faz uma prece por ela? Você pode fazer uma irradiação por ela? Posso, mas faz você também. Porque você tem cérebro, você tem vontade, você tem pensamento e a mãe é tua. Parece uma brincadeira, mas não é, sabe por quê? A mãe é tua. Você tem uma relação, você tem um sentimento com essa mãe que eu não tenho. Entende? Eu vou vibrar por ela como eu vibro por uma pessoa querida, eu vou procurar mobilizar todo o amor que eu tenho dentro de mim na minha vibração, mas nunca vai ser igual ao teu. Se você é filho ou se você é filha. Então, o teu amor é poderoso. E ele vai fazer com que esse sentimento, com que essa energia viaje. Não é? Não é porque você é bem conectado aí com os homens, mais ou menos. Não é? Porque quem lê as obras de André Luiz vê que uma oração de mãe, uma oração de filho, olha, quando feita com sinceridade, sobe, é oração forte, né? Não tem passe forte, respondeu numa das perguntas, mas tem oração forte. Oração forte tem porque está na proporção do nosso sentimento, do nosso pensamento e da nossa vontade. Não tem passe forte porque mesmo que o passista esteja um pouquinho enfraquecido, um pouquinho distraído, como o passe é misto, os espíritos sempre vão suplementar se houver ausência do fluido magnético do encarnado, ok? Então, a pessoa fala, não, eu vou sentar na cadeira da Suzana ou de repente do Marcelo, que eles têm um fluido bom, não é? E naquele dia eu tive um dia péssimo, ninguém sabe, minha cabeça tá a 1000, não é? E um outro companheiro está muito mais compenetrado e os espíritos estão trabalhando e às vezes o que os espíritos vão fazer, se eu não consigo ajudar, eles vão me isolar para não atrapalhar. Então a gente tem que perder essa coisa de achar que uma pessoa é melhor do que a outra, porque o passe é misto e a nossa contribuição de encarnados é mínima, ok? A maior parte dos fluidos vem. E os espíritos podem dar passe direto na pessoa? Podem! Então se eu estiver trabalhando e falar, chega para lá, vou dar o passe direto no Ivan, que você hoje não está ajudando em nada, só está atrapalhando, ok? Então isso pode acontecer também. Então, para o doador, alguém que está doutrinariamente capacitado para a tarefa, não basta querer, tem que saber minimamente, entender minimamente, integrado nas atividades, estudo, meditação, por essa capacidade. A gente tem que usar o nosso pensamento, né? As responsabilidades, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Esforço contínuo para a superação das imperfeições morais. Por quê? Porque a gente é vaso. Vaso. Não é? A gente é um cano, digamos, uma passagem. Então as energias estão passando pela gente. Se o nosso coração estiver lotado de ressentimento, de sentimentos negativos, a gente vai contaminar aquele fluido, certo? Então a gente tem que estar nesse esforço. A pessoa tem que mostrar compromisso de melhoria íntima. Não precisa ser perfeito, mas precisa estar no esforço consciente da superação de si mesmo. E equilíbrio físico, psíquico e emocional. Se a pessoa está muito desequilibrada psicologicamente, emocionalmente, ela não vai ter, ela precisa receber. Ela está na posição de quem está precisando receber energias que possam ajudar no seu reequilíbrio, até que um pouco mais equilibrada ela possa estar como o telefone com 85% carregado, né? Não precisa estar 100%, mas pelo menos mais carregado que a pessoa que está sentada na sua frente, a gente espera. Muito bem, vamos olhar então as técnicas, e para falar das técnicas, a gente vai passar esse vídeo que muitos de vocês conhecem, mas quem não conhece vai conhecer. Você conseguiu botar o negócio ali no meio? Eu não sei se está o áudio está conectado, Marcelo. Aqui, por favor. Deixa eu pegar. Aumentar o som.
Leila? Leila? Oh meu Deus, ela nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Ah, peraí! Não tá vendo que eu tô aplicando um passe aqui? É que eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né? Pra que essa coreografia toda? A desperdição dessa energia toda aí parecendo uma lombriga desvairada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso que tá dentro dele. Ah, tá carregado de medo de você, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, moço. Olha, senhor, não. Olha, fecha os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus. Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não, não tá não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Como assim? Olha essa camisa que você tá usando. Camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? Do menino que estampa a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele vive disso. Ô, Leila, por favor, me ajuda. Vamos trabalhar juntos. Tá, mas olha, eu ajudo, mas não se mexe no meu serviço, não. Tá bom, não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? Que moda? Ah, não tá sabendo da última moda? Ah, eu sei aquela do bonecão. Não, essa aí já passou, é outra. É a moda que os grandes médios estão aplicando agora. Qual é? Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. E de costas. Por quê? Bom, pensei que você soubesse, você é uma grande médium. sei. Mas então aplica do jeito que você sabe. Eu sei. Eu tava testando se você sabia o que eu sei. Entendeu? Esperta, eu sou esperta. Eu ia até fazer agora. Isso, ia então começar vai. agora. Então aprende, profissional. Profissa, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Eu já ia virar. Irmão, por favor, dá uma ajuda aqui. Taca ele passa esse menino, Lena. 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 Taca ele passa. Oi? Tu não viu cadê aquele moço careca que tava aqui dando passe nele? Ih, já foi embora já. A reunião já acabou faz tempo. Né? Eu vou fechar o centro já. Quer passe? Oi? Ok, muito bem. Então, é isso, viu? Os espíritos dão um jeito de afastar a gente quando a gente começa a inventar muita moda e dá um passo lá, dirige a outra pessoa, dá um passo direto. Mas vamos olhar aqui então agora. Fala com a mão. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marina Miranda, esse aqui é o meu blog e eu vou falar um pouco da minha vida e o espiritismo não podia ficar de fora. Para quem não sabe, o Wi-Fi é uma conexão sem fio que te permite conectar faixas de frequência. Aposto que você está usando uma conexão Wi-Fi para me ver agora, não tá? Todo celular vem com uma conexão Wi-Fi instalada. E deixa eu te falar uma coisa, você também. Eu? Você. E na verdade eu também. Hã? Como assim a gente se conecta pro Wi-Fi, Marina? Tá louca? E você usa esse Wi-Fi muito antes de existir a internet sem fio, sabia? Não sabe o que eu tô falando? Tá bom, vamos lá. É uma conexão que a gente usa todo dia. Ou deveria usar a prece. Ficou muito... então tá bom. Presta atenção.
Quando você faz uma prece, o que você está fazendo é se conectando com a espiritualidade. A sua prece e a sua conexão com o plano espiritual, com o seu mentor, com Jesus e com Deus. Não adianta muito você tentar ligar o seu Wi-Fi com o seu mentor quando você não estudou nada para aquela prova e quer tirar um 10. Não adianta mesmo, eu já tentei. Mas qualquer conversa com seus bons amigos espirituais vão te ajudar a se sentir melhor, a ter paciência com seu irmão mais novo, a ficar mais calmo para aquele teste horrivelmente difícil, a dormir melhor ou ter um dia mais tranquilo, a agradecer de coração por tudo de bom que a gente tem nessa vida. E não precisa ser cheio de palavras difíceis, tipo vós, sois. E nem precisa se embaralhar na hora de desejar as coisas para o futuro, com tempo verbal, concordância. Que tenhamos uma boa semana, que fiquemos serenos diante das dificuldades do dia a dia, que cumpramos, que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações. É só se concentrar, ligar o Wi-Fi numa boa frequência e falar o que você sente. Pode ser em pensamento também, nem precisa falar nada. Às vezes eu tenho vergonha de fazer prece em voz alta, mas às vezes que eu fiz, eu gostei, porque é legal você guiar o pensamento de todo mundo e todo mundo pensar numa coisa boa. E pensa, numa prece coletiva, tá todo mundo ligado no mesmo Wi-Fi. Se você fizer uma prece pensando num amigo seu, com certeza ele vai se conectar. Tem hora que a gente tá meio mal e não sabe o que fazer. Faz uma prece, às vezes a gente se sente meio sozinho. Liga o Wi-Fi. E quando você tá tão feliz que você quer agradecer o mundo inteiro. E mesmo se você não souber o que falar, procura uma prece legal e faz de coração. Que é isso que importa. E com certeza, quando você ligar o seu Wi-Fi numa frequência certa, o seu mentor espiritual e os seus amigos vão se conectar com você. Então, galera, se conecte mais, beleza? Bora usar essa rede Wi-Fi da vida material para compartilhar coisa boa, né? Então tá, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal aqui do lado, compartilhe com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, enfim, compartilhe com todo mundo. Ok, então o que a gente pensa, não é? O que a gente deve... Então o que a gente deve pensar na hora de dar o passe? Liga o Wi-Fi, não é? Numa boa frequência vibratória, é o que a gente deve fazer na nossa vida, né? A gente tem um Wi-Fi e a gente está em charge do canal que a gente vai botar esse Wi-Fi, a vibração do nosso pensamento, né? Então basta que você, olhando para a pessoa, quando você vai dar um passe, que você pense que aquela pessoa, que talvez você não conheça, nunca tenha visto, é alguém que luta como você luta, tem problemas como você tem problemas, e o mais importante é que na hora que a gente se aproxime de alguém que a gente quer ajudar, que a gente seja movido por um sentimento chamado empatia. Empatia. Então, você tem uma dor, talvez eu não conheça a sua dor em particular, mas eu sei o que é a dor. E nessa hora, você é meu irmão. E tudo de bom que eu desejo para mim mesma, eu desejo para você. Então, Senhor, eu pouco posso fazer por essa pessoa na minha frente, mas Tu conheces melhor do que ninguém as necessidades dessa pessoa, como conheces as minhas próprias necessidades. Então doa em nome do amor para essa pessoa na minha frente. Pronto, gente, ó o pensamento, ó a movimentação fluídica acontecendo, não é? Há pessoas que fazem o Pai Nosso. Tudo bem, só toma cuidado, porque como o Pai Nosso, como qualquer prece que a gente sabe memorizar, às vezes é difícil conectar com o sentido mais profundo das palavras. Então é importante, porque o sentimento, ele é o fator mais poderoso. Você pode pensar com muita força, mas eu posso pensar com muita força e usar o meu sentimento. Então, ele dá uma tonalidade diferente para aquele fluido. Ele imprime naquele fluido uma qualidade diferente. Então, quando fizermos o Pai Nosso, tem que ser Pai Nosso, meu Pai que estás nos céus, santificado, louvado seja o teu nome. Eu te dou glórias por pensares em mim, por me amares. E aí a gente faz aquele Pai Nosso que vai de encontro ao sentido mais profundo das palavras para que ele mova dentro de nós o nosso sentimento. Tá certo? Vamos ver se isso passa. Não vai passar de novo.
Se eu ficar mexendo muito com a mão, vocês me avisam, tá? Porque quando eu fico nervosa, eu falo com a... Muito bem. Então, em termos de técnicas, o que a gente faz aqui no centro? Por que a gente não fica só com a mão parada em cima da cabeça? Não é? Porque se a gente fizer uma prece no final aqui um pouquinho mais comprida, que dure mais de 45 segundos, quando chegar no segundo 45, eu perdi metade da minha audiência, ok? Então, muitas vezes, durante o passe, para a gente não se distrair com tanta facilidade, às vezes o movimento da mão ajuda a manter o pensamento fixo naquilo que a gente está fazendo. Então, Divaldo Pereira Franco, em um vídeo que está disponível no YouTube, ele mostra o passe dessa maneira e nós fazemos seguindo a orientação de Divaldo Pereira Franco, onde nesse vídeo ele faz uma imposição de mãos e ele faz uma retirada de fluidos, começando do coronário para baixo. Você pode tirar pensando nos chakras específicos e uma retirada de fluido geral. Porque a gente chega trazendo muitos miasmas, muitos pensamentos, muitas coisas tóxicas. Então, a gente faz, e nessa hora eu estou pensando em quê? Senhor, retira tudo que não pertencer a essa pessoa. Desfaz, leva para o alto, leva para Deus, leva para o universo, um movimento mental de retirada desses fluidos tóxicos, digamos assim. Depois a gente para, não é? A gente dá uma paradinha e aí a gente vai colocar a mão para fazer então o trabalho de reposição. Muitas vezes a gente para um pouquinho, ninguém vai tentar fazer diagnóstico. Nós não estamos aqui para fazer diagnóstico espiritual, não é essa a função do passe na casa espírita. E se nós lermos André Luiz, nós vamos ver que os espíritos muitas vezes podem, porque eles sim sabem, guiar às vezes a nossa mão, a gente para um pouquinho mais em um determinado chakra, se for o caso, a gente vai devagarinho desenvolvendo um processo intuitivo e fazendo o passe. Não tem vontade de mexer a mão? Quer ficar com a mão só no coronário? Pode ficar com a mão só no coronário e vibrando ali durante aquele tempo. Muitas vezes a imposição de mão é dupla, coronário e frontal, a entrada das energias espirituais, a vibração na mente, né? As pessoas, muitas vezes, nós estamos com ideias fixas, então a gente pensa na renovação do poder da mente, das ideias, uma limpeza nessa parte frontal, a parte do coração, a parte do metabolismo das emoções e da digestão, o centro básico da sexualidade, o centro esplênico na formação das células sanguíneas, um centro importante. O perispírito, o fluido vital, ele corre dentro das nossas células sanguíneas. Então é um centro importante de se vibrar, se nós tivermos vontade de fazermos a imposição específica nos chakras. A vibração é sempre de cima para baixo. Quando se termina, pode começar novamente. E geralmente, por uma questão de uma orientação geral, a gente faz no final um envolvimento geral, como se estivesse dando um abraço fluídico naquela pessoa e assim encerra. Então é bem simples. E ajuda o quê? Ajuda a gente não perder o pensamento, basicamente. Ok? Eu posso dar passes? Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar o concurso fraterno. Nesse sentido, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar no serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe da boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Quem diz isso é o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz. Eu não quero tomar passe com o Alexandre não, porque o Alexandre acabou de chegar no centro, ele é novo, não sabe o que está fazendo. Você que não sabe o que está dizendo. Porque no momento em que ele entrou nas lides de trabalho da casa, foi designado a ele um espírito mentor que vai trabalhar do lado dele, orientando o trabalho dele dentro da casa, dentro da cabine de passes. Certo? Então, todos nós somos assessorados, mesmo quando estamos no início. E basta o quê?
a disposição fiel de cooperar no serviço do próximo, ajudando ao próximo, mas antes de tudo, ajudando a si mesmo no reerguimento da nossa própria alma. E seguindo em frente, achei que tivesse outra. Nós vamos olhar então aqui o beneficiário. Então esse é quem doa, não é? E agora quem recebe? E aqui a gente vê a pessoa, os fluidos sendo passados para o passista, que passa então para a pessoa que está aberta para receber. Mas se a gente senta pensando, sei lá em quê, não é? Nós nos tornamos refratários à recepção do passe. Ou seja, tem que abrir os canais, tem que se entregar. Se a gente senta na cadeira de passe duvidando da vontade de Deus, a gente está fechando. Como nós dizíamos semana passada, tem que sentar e erguer as mãos para o céu. Não literalmente, mas mentalmente. Mentalmente a gente se coloca na posição de entrega, não é? E diz, eu não sei de nada, Pai, Tu sabes de tudo, está no controle de todas as coisas, e eu confio no Teu controle, ainda que muitas vezes eu não consiga entender todas as Tuas razões. Mas não há dúvida que o pai sabe mais do que o filho. Ou alguém acha que o filho de 6 anos sabe mais do que você. Assim também é a nossa relação com Deus. Deus sabe e a gente confia e se entrega para que a gente não se torne refratário ao recebimento das energias. Muito bem, são 9 horas, então aqui é o fim da nossa palestra de hoje. Nós tínhamos ainda vários slides para passar sobre o passe. Falando das curas realizadas por Jesus e falando das obras de André Luiz. Fica para uma próxima palestra, que a gente volta para falar sobre a questão das curas em si. Mas uma coisa importante que eu vou dizer antes da gente encerrar é que quando nós damos o passe na casa espírita, não é? O passista deve se despreocupar dos resultados. Ok? Os resultados pertencem a Deus. Quando as criaturas chegam querendo e buscando a cura, é sempre necessário educá-las quanto ao teor da cura que elas buscam, não é? Então, a cura real só é obtida mediante a remoção dos fatores causais identificados nas imperfeições humanas. O nosso perispírito traz as marcas dos nossos delitos pretérios, ok? A maioria de nós aqui, por exemplo, está perfeitamente saudável nesse momento do ponto de vista físico. Isso não quer dizer que vai chegar um determinado momento das nossas existências que a nossa programação genética e a nossa programação reencarnacionista não vai fazer com que determinadas doenças já instaladas no nosso perispírito venham a se manifestar no nosso corpo físico. E o corpo físico, então, nesse momento, ele se torna como carvão que vai absorver as energias deletérias de um passado delituoso para que o espírito imortal se cure. Então, muitas vezes, não é interessante para o espírito a cura da doença física. Porque na doença física reside a cura do espírito imortal. Então, quando a criatura chega à casa espírita buscando a cura, claro, Jesus quer minimizar os nossos sofrimentos. Se estiver no nosso mérito, se for possível, dentro do planejamento da lei de causa e efeito, não é? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes é concedida a cura física, para que o espírito possa, a partir daquele momento, muitas vezes, modificar, tocado pela cura, os padrões que vinha assumindo até aquele determinado momento. Então, na cura nós temos sempre o amor e a sabedoria de Deus que prevalecem.
tendo que levar em consideração a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a questão dos méritos, da justiça e da misericórdia de Deus. Não nos cabe dizer o que é melhor para ninguém. E a gente precisa saber que a cura, quando nós entramos na casa espírita, ela começou, como falávamos na semana passada. Quem chegou aqui já está no processo de cura, porque os espíritos já falaram para você, vai no centro espírita, você já conseguiu escutar, você já conseguiu chegar, a sua cura já começou. Mas a gente está aqui para oferecer a cura do espírito imortal. Se for possível, pela misericórdia de Deus, a cura para que a gente, se Deus quiser, faça bom uso dela, não é? Porque muitas vezes o que a gente vê nas curas de Jesus, as pessoas são curadas e voltam aos seus estilos antigos de vida. Porque curou-se o corpo, mas não curou o espírito imortal. Então, é sempre importante a gente ter essa noção na questão do trabalho de cura. E não ter ansiedade, não ter pretensão, e sempre colocar na mão de Deus todas as questões, a resolução de todos os problemas, incluindo os problemas relacionados aos desequilíbrios de ordem física ou psíquica, que muitas vezes são resultado de processos longos, onde nós danificamos os centros do pensamento, no mau uso da inteligência e etc., que leva a essas situações que são situações de resgate, como muitas outras, mas que na verdade visam a cura do espírito imortal. Tá bom? Então fico devendo as curas de Jesus, mas para aqueles que quiserem, e aí a gente tem várias passagens, análise de várias passagens e a cura, mas para aqueles que quiserem aprender um pouquinho mais sobre as curas, nós vamos... aqui o livro Missionários da Luz traz em todos esses capítulos diversos casos de curas rápidas e curas prolongadas. E a gente vai aprender a uma mensagem de Allan Kardec na Revista Espírita de 1868, onde Kardec fala das curas instantâneas. É uma beleza de mensagem e ali a gente vai ver por que algumas curas acontecem de modo instantâneo e outras curas acontecem em tempo prolongado. Mas o estudo desse livro traz uma apreciação do trabalho dos espíritos no promover da cura de muitas doenças físicas, tá bom? Muito obrigada então e muita paz.